Tá vendo isso aqui? São todas as páginas que tem algo de interessante para ser estudado nesse livro. Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui e hoje a gente vai falar de Antes de Watchmen, Dr. Manhattan. Antes de começar, eu queria explicar 3 coisinhas rápidas. Primeiro, por que eu não tô fazendo Watchmen? Eu acho que o Watchmen é tão importante para ser estudado que não merecia um vídeo só. Eu teria que fazer uma série, uma minissérie de 2 ou 3 vídeos, pelo menos, para explicar roteiro, narrativa gráfica e arte, porque o Watchmen é uma peça que merece esse carinho de ser estudado. Segundo, eu sei que essa série Antes de Watchmen é polêmica porque ela não precisava existir, enfim, ela foi feita para ganhar dinheiro, eu sei disso, eu concordo com vocês, mas já que ele existe, foi feito, você pode ler como se fosse uma história, independente de você tentar comparar com o Watchmen. Não tenta ver isso aqui como um prequel de Watchmen, tenta ver isso aqui como uma história que é legal, foi bem escrita, e funciona por si só e pronto, acabou. Porque tem muita coisa legal pra mostrar aqui. Muita mesmo. E a última coisa é que eu vou falar bastante de páginas que estão aqui dentro. Então vai ter bastante spoiler visual. Não vou dar spoiler de narrativa, a história não vai ser spoilizada. Vamos lá, vou falar de coisas importantes do roteiro, da arte e da narrativa gráfica, que as 3 são extremamente importantes nesse quadrinho aqui. Questão de roteiro, eu já sou fã dos Straczynski. Quem acompanha meu canal há um tempinho já sabe disso. Mais uma vez aqui, eles tiveram uma história sensacional. Eu sei que ela teoricamente foi feita para ser cânone com o Watchmen e para gerar rebuliço no universo DC e tal, mas eu não tô considerando isso. Pra mim, eu li como se fosse uma coisa one shot, entendeu? E ela funciona por si só. Eu já conheci os personagens. Se você não conhece os personagens, ela não funciona tão bem, mas ela também funciona. O importante aqui é, ela faz o que eu sempre falo pra galera em todos os outros vídeos de Secando Quadrinhos fazerem. Quando você escreve um roteiro, além dele ter uma história que seja envolvente, cativante e divertida de ser lida, ele também deve fazer você pensar. Então esse livro, ele além de ser interessante, você termina o livro e você fala, pô, legal, que livro legal, você também se pega pensando nos assuntos, nos temas que ele debate, entendeu? E ele debate temas realmente importantes, ele fala de teoria quântica, cara, que é um bagulho que eu particularmente acho muito divertido, muito interessante de estudar. E ele cria uma narrativa, uma ficção que faz você pensar sobre a teoria quântica e sobre universos paralelos, e como isso funciona na mente das pessoas, entendeu? Como a ciência lidar com isso. É um roteiro que faz você pensar. Ele inclusive explica o que é a teoria quântica através do gato do Schrödinger, eu não sei falar o nome dele. Schrödinger. Enfim, ele explica como funciona a teoria quântica, sobre probabilidades e tal. É bem divertido, não é uma coisa chata, não explica de um jeito matemático sem graça. Explica no contexto da história, faz sentido. Em relação à arte, o Adam Hughes é excelente, assim, não tem nem o que reclamar, o cara é sensacional. As figuras dele são absurdas, ele tem um trabalho de rostos, de expressão muito bom mesmo. Mas eu queria salientar uma coisa que ele faz, que é a hierarquia. Ele não só usa a hierarquia como um recurso narrativo para separar planos e tal, como eu faço, mas ele realmente adota isso com toda a força e se torna parte do estilo de desenho dele. Então você pegando qualquer página aqui, você consegue perceber que as linhas de contorno dos personagens são muito mais grossas do que todo o resto. Você percebe imediatamente que ele separa objetos por espessura de linha, ele dá a variação de espessura, por exemplo, entre a silhueta do personagem e sei lá, uma ruga na feição do cara, é muito grande a diferença de traço, é muito grande. E isso dá, além de uma cara estilizada pro desenho dele, funciona narrativamente porque constrói esse negócio que eu sempre falo aqui no canal, de separar planos, de mostrar o que tá na frente e o que tá atrás, entendeu? O que tá sendo sobreposto. Ou seja, o desenho dele nunca tem essa cara de ser chapado. Mesmo se ele fosse preto e branco, ele funcionaria muito bem. Você enxerga que aquilo ali tem 3 dimensões, que o quadro, na verdade, é uma janela pro espaço, sacou? Além de ele usar espessuras de linha muito diferentes para dar esse resultado, ele também pinta as linhas. Por exemplo, se ele quer dar uma ruga pra alguém, sacou? Então, sorriu e a bochecha deu aquela curvinha, sacou? É uma coisa super de leve, é tão de leve que você não precisa usar uma linha preta pra isso. Então, apesar do desenho ter a nanquim preta, ele coloca essa linha em cor de pele. Ele coloca uma linha de uma roupa na cor da roupa. Ou então o Manhattan, porque o Manhattan teoricamente brilha, ele se ilumina. Então as linhas internas do Manhattan são sempre azuis. Ele tem o contorno preto e as internas azuis. Isso, mais uma vez, além de ser um jeito de estilizar o traço dele, funciona narrativamente porque você enxerga a hierarquia, você enxerga o quão importante cada traço é no desenho. Vale a pena dar uma olhada, estudar e perceber esse tipo de coisa que ele faz. Já que a gente tá falando de narrativa agora, vamos então aos meus post-itzinhos. Porque na verdade, como o Manhattan tem esse poder de manipular a matéria, de alterar a realidade, então a gente tá tentando fazer um quadrinho que altera a sua percepção de realidade do quadrinho. Então ele muda completamente a forma que você lê. Eles usam artifícios da mídia do quadrinho para passar a sensação de que o Manhattan
destrói realidades, que ele constrói realidades, que ele brinca com o tecido espaço-tempo, não só na história, mas no quadrinho como objeto de leitura. Para coisa de conversa, os requadros são geralmente pretos, mas como existem várias linhas narrativas diferentes e vários tempos diferentes, ele opta por usar o requadro azul para fazer quadros que são especificamente lembranças da realidade original, da realidade do Watchmen original. Isso é um jeito de você separar essa realidade, que ela tem uma importância diferente na história, das outras realidades que são todas com o requadro preto. Como Manhattan é capaz de viajar no tempo e no espaço, tem situações em que ele, por exemplo, está visitando o mesmo lugar em tempos diferentes. Então, desenha um quadro só, como se fosse o mesmo lugar, ele está andando ali e corta no meio, e em um dos lados ele está num tempo, do outro lado ele está no outro. Então você vê que existe uma continuidade, dá essa sensação que o Manhattan sempre fala de que ele está em dois lugares ao mesmo tempo, e em dois tempos no mesmo lugar, se é que isso faz sentido. É tão difícil de explicar com palavras, mas quando você vê isso desenhado é tão simples e funciona. Olha como a narrativa visual do quadrinho é uma coisa espetacular. Quando ele brinca com as probabilidades e as possibilidades de mundos paralelos, ele separa a realidade em dois, por exemplo, e o jeito de ele mostrar que são realidades que aconteceriam paralelamente, ele faz os quadros serem paralelos. Então ele coloca um quadro do lado do outro, que seriam equivalentes. Enquanto um acontece, o outro acontece. Então você não está mais lendo a leitura normal de tipo esquerda para direita, baixo, esquerda para direita, baixo, no sentido Z, como normalmente você faz. Você está lendo ela meio que em blocos. Então você pode optar por ler diferente nesse momento. Você pode optar por ler uma narrativa nesse sentido vertical, depois a outra, ou você pode ler uma e outra, uma e outra, uma e outra. A cada momento da história, ele começa a perceber que as escolhas que ele toma criam rupturas de realidade. Então ele toma uma decisão e essa decisão cria duas realidades alternativas, uma em que ele fez uma coisa e outra que ele fez outra. Como que eles representam uma ruptura de realidades no quadrinho? Eles literalmente rompem o quadrinho, eles pegam o quadrinho e rasgam no meio. E isso é uma solução sensacional, e a partir do momento que ele rasga o quadrinho, a página seguinte representam as duas alternativas realidades que ele está vivenciando. Então cada metade rasgada daquele quadro iniciou uma realidade diferente que é apresentada nas próximas páginas. Você pode ler o quadrinho tanto em uma página, depois outra página, quanto as duas páginas na mesma fileira, as duas páginas na fileira de baixo, para você entender. Lembra quando a gente falou na Piada Mortal sobre transições? Nessa transição aqui, ele faz uma... Nessa transição aqui, você parece que está no cinema. Você enxerga essa auréola de luz com planetas que se transforma na testa do Manhattan. Isso é uma transição genial, cara. Você pode... E é um exemplo de como você pode usar elementos que não têm nenhuma relação aparente para fazer uma transição que funcione. Eu sei que tem várias situações aqui que acontecem duas vezes nesse livro, mas tem uma em especial... na reunião onde ele manipula a realidade para sair em dupla com a espectral, em que você vê ela numa realidade, depois você vê ela numa outra realidade, bem depois no livro. Cara, essa cena é o melhor estudo possível para você ver decupagem. Que você vai ver a mesma cena, ela é exatamente igual, só que em cada uma das vezes que ela aparece, ela é enquadrada diferente. Pelo simples fato de você trocar o enquadramento na mesma cena, você cria outros focos na mesma cena. Como estudo, essa é a melhor cena do livro disparado. Como eu já falei anteriormente, em alguns momentos a história fica tão doida e ele tá desconstruindo a realidade que você conhece, que ele faz com que o leitor, ao ler o quadrinho, tenha que desconstruir a realidade, porque ele tem que rodar o livro 360 para entender o que está acontecendo. Isso, mais uma vez, ajuda na imersão, porque o leitor tem que participar dessa loucura em espiral que está rolando na cabeça dele agora. O último ponto é o momento em que troca perspectivas. Isso aqui é sensacional, cara. Tem uma hora em que o Manhattan vai conversar com os Ozymandias, e eles trocam perspectivas. Você vê uma conversa através do Manhattan, chega numa página em que você troca de posição. Você começa a ver a mesma conversa, mas com recordatórios, com o pensamento do Ozymandias. Nesse momento, quando você tem essa troca de paradigma, você troca o seu ponto de vista da conversa, ele literalmente faz com que você troque o ponto de vista, porque você tem que girar e a revista está ao contrário, cara. Enquanto tá os Ozymandias pensando, você lê de cabeça para baixo a parada. Olha que coisa genial, cara. Você troca a perspectiva do personagem sobre a mesma cena e você é obrigado a trocar a perspectiva de leitura do seu quadrinho. Antes de você escrever uma narrativa que tem essas questões abstratas de pensamentos e realidades alternativas, estuda esse livro, de verdade. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é um livro que não muitas pessoas falam sobre, mas como estudo de caso, ele é sensacional. Se vocês quiserem muito que eu faça a série do Watchmen original, bota nos comentários aqui falando. Eu vou pensar se vale a pena fazer uma série de 2 ou 3 vídeos sobre isso, porque eu acho que pode ser interessante. Caso contrário, bota nos comentários o que vocês querem que eu disseque na semana que vem. Outro título interessante, sei lá, uma coisa que você goste especificamente e queira que eu dê um olhar um pouco mais analítico, bota nos comentários. E é isso, galera. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, coisa de internet todo mundo já sabe.
E no mais, aquele abraço. Valeu!